Bem, então hoje a gente vai, dentro do tema programação existencial, a gente vai falar sobre o sentido da vida, né? Então a gente colocou aí, qual o sentido da vida? Alguém que já acompanha as nossas palestras aqui sobre programação existencial, achou estranho esse tema? Não? Tipo assim, para falar sobre o sentido da vida, se a gente tem mais de um ano falando sobre programação existencial, quem quiser falar, a gente para a gravação, não tem problema não. E pode falar que eu edito, se quiser que corte. Pode, né? Pronto, é só anotar o que tem que cortar, né, querido? Então, eu acho que é bem pertinente, assim. Eu que a gente achei vem estranho, falando. não achei nada estranho. não, né? Tá, ótimo. Isso eu estou só sondando, tudo bem? Bem, então, vamos ver o que é que a gente está chamando de sentido da vida. Eu achei essa tirinha aí na internet, aí eu trouxe para a gente começar aqui essa discussão. Aí o nosso personagem aqui está perguntando, né? Mas qual é o sentido da vida? Aí o outro diz, é nascer, crescer, amar, procriar, criar e morrer. Aí ele ficou meio decepcionado. Isso não faz sentido, né? Mas se a gente prestar atenção, é o que a maioria das pessoas vivenciam, né? Vivencia o sentido da vida como se fosse nascer, né? Aí você cresce, você casa, você tem filhos, antes você arruma um trabalho, né? Aí você come, faz sexo e um dia você vai envelhecendo e puf, morre, né? Para alguns, felizmente, isso não tem muito sentido, né? Então vamos ver aí o que a gente está, que enfoque a gente quer dar a esse sentido da vida. Então, o que a gente está apresentando aqui, dentro do que a gente já vem conversando sobre o que é programação existencial, o sentido da vida seria fazer da sua existência uma escola de aprendizado, né? Ou seja, fazer da nossa experiência aqui uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de crescimento. Certo? Alguma questão até aí? Então a gente vai focar nisso aí, tá certo? Então renascer seria uma oportunidade prática favorável à evolução humana. E aí através dos ciclos multiexistenciais, ou seja, dos ciclos de reencarnação, ou de séries existenciais, ou de ressomas, né? A gente seguiria aprendendo rumo à evolução. Então, a gente está colocando aqui o sentido da vida dentro desse contexto. E, nesse caso, cada existência é uma oportunidade de reeducação recíproca. Por que recíproca? Aqui a gente está falando o tempo todo, durante as palestras, que ninguém evolui sozinho, né? Nossa evolução, ela está relacionada a outras pessoas. A nossa programação existencial, embora seja individual, está sempre relacionada a outras pessoas. Então, ao mesmo tempo que é uma oportunidade, essa minha existência está sendo uma oportunidade de reeducação para mim, mas também para pessoas com as quais eu convivo, com as quais eu compartilho. E aí, voltando àquela ideia para a gente memorizar bem, que a gente já falou aqui várias vezes. Pensar em nós como um livro, né? Um livro onde tem vários capítulos escritos e quando a gente chega a essa existência, a gente chega com um novo capítulo a ser escrito, dando continuidade à história, à nossa história. Não tem como a gente apagar, fazer de conta que os capítulos anteriores não existiram. Então, tudo que a gente considera como proveitoso, que foi escrito em outras existências, como que a gente considera como não proveitoso, inadequado, que a gente se sente culpado, com vergonha, também é proveitoso dentro da nossa história, e é a partir daí, de tudo isso, que a gente vai começar a reescrever a nossa nova história. Então, nessa figurinha aqui, a gente vê representado, vamos chamar essa mocinha aqui de Mariana. Então, Mariana já foi Josefina, já foi José, já foi Joana,
já foi Leopoldina, já foi Afonso, porque a gente já colocou aqui também que a consciência ela não tem sexo, né? Então, ora ela renasce no corpo feminino, ora ela renasce no corpo masculino, né? Porque a experiência como mulher e a experiência como homem são experiências diferentes, né? Seja pela influência da cultura, mas não é só pela influência da cultura. A influência do corpo físico também atua aí na nossa percepção. É tanto que a gente já falou aqui em outras palestras da psicologia masculina e da psicologia feminina, né? Então as mulheres têm um jeito de ver o mundo e os homens uma outra maneira de ver o mundo. Mesmo aqueles homens que têm, a gente costuma brincar assim, ele tem uma alma feminina. Esses aproximam-se mais, né, da percepção feminina, mas ainda assim é diferente. Mesmo aquelas mulheres que a gente diz são mulheres yang, né, que tem alma masculina, ainda assim a percepção é diferente. E aí eu queria que a gente já entrasse nessa perspectiva. Então, nessa existência, cada um recebeu um livro com capítulos já escritos e com capítulos a escrever. Então, Sinara está escrevendo um novo capítulo, né, que já começou há vários anos. Aí Kelly, Guilherme, certo? Carol e assim por diante. Então, esse sentido da vida, ele estaria ligado a aqueles 3 pilares que a gente tem falado sempre aqui nas palestras. Autossuperação, reconciliação e assistencialidade. E aí, é claro que cada um vai pensar nesses pilares de acordo com o seu próprio processo evolutivo. Porque a minha necessidade de autossuperação vai ser diferente da de Kelly, por exemplo. Eu tenho certos traços falhos que Kelly já pode ter superado. Eu tenho certos traços força que ela pode não ter. A gente pode ter algumas afinidades de traços falhos, mas ainda assim, cada processo é diferenciado. Mesmo aquelas pessoas que a gente sente uma afinidade muito grande de ideias, né? Mas fulano é tão legal, tem o mesmo defeito que eu, né? Ou as mesmas características que a gente considera como positivas, né? Que são os nossos traços força. Mas é diferente cada processo. Na reconciliação, é possível que tenha algumas proximidades dentro do que a gente chama do grupo karma, né? No grupo karma, às vezes a gente fez parte daquele mesmo grupinho de pessoas que terminou atrapalhando um outro grupo de pessoas. Aí a gente vem todo mundo junto, os que atrapalharam e os que foram atrapalhados, né? Para a gente resolver isso. E a gente vem junto dentro da família, vem junto dentro do grupo de trabalho, vem junto dentro do grupo de amigos, na vizinhança e assim por diante. E o sentido da vida também tem a ver com assistencialidade. Então, esse sentido da vida que a gente está falando aqui, ele tem a ver também com assistencialidade. Com a gente observar, com a gente perceber, com a gente identificar oportunidades de assistir a outras consciências a todo momento. Então, dentro desse processo de aprendizado, a gente vem renascendo, né? Já tivemos aí várias existências. Aí uma pergunta que alguém pode fazer é a seguinte: será que este ciclo multiexistencial, ou seja, essas várias reencarnações, elas vão ter um fim? Ou a gente vai ficar renascendo aqui para sempre? Eu de vez em quando escuto assim, algumas pessoas, quando estão meio entediadas ou chateadas ou achando a existência difícil, elas dizem assim, eu vou fazer de tudo para não precisar nascer mais. Será que é fácil assim no nosso nível evolutivo? O que é que vocês acham? Fácil não é, mas é possível. Alguém acredita que é possível. Aí o que a gente observa?
possível, né, que eu já discordo de Vitor. Mas mesmo que seja possível, que é uma possibilidade, que ele deve estar investigando certamente, né, o que é que acontece aí? A gente já vem falando aqui sobre o nosso conceito de evolução. Então, mesmo que seja possível, não vai acontecer só porque eu estou entediada ou chateada ou de saquinho cheio com a minha existência. Não, não vai ser por isso, que eu não vou renascer mais. Eu vou precisar de quê? De métodos, de técnicas, de conhecimento, né? Então, vamos pegar Vitor agora, vamos colocar Vitor na berlinda, né? Então, Vitor, para testar essa teoria de que apenas nessa existência ele pode, né, concluir o aprendizado dele e não renascer mais aqui no plano físico, né, quer dizer, continuar o aprendizado nos outros planos, ele vai precisar de tudo isso. Então, ele vai precisar conhecer um bom método. Ele vai precisar conhecer pessoas que já passaram por esse processo. É aquela analogia que a gente já fez uma vez. Essa existência de reencarnações, né, ela é como se fosse o quê? É como se nós estivéssemos dentro de uma prisão. Então, quando a gente está na prisão, a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Sair, fugir, não é isso? Mas só foge quem se dá conta que está preso, né? Mas Vitor já se deu conta que está preso e ele quer sair daqui, ele não quer ficar mais aqui, né? Já tentaram convencer, não, a gente arruma aqui sua cela, a gente pinta, põe quadros, flores, mas ele não quer saber, ele quer fugir da prisão, né? Só que para isso ele vai precisar do mapa da prisão, né? Vai precisar de ferramentas para cavar buraco ou corda para subir muro, as ferramentas necessárias para fugir daquele tipo de prisão que ele está, né? E ele vai precisar muito também do conhecimento daquelas pessoas que já fugiram da prisão. Porque ele conhece só aquele espaço ali interno. Ele sabe muito pouco do espaço fora da prisão. Aí a mesma coisa somos nós aqui, né? Então, esse ciclo ele vai ter um fim? Vai, quando nós concluirmos o nosso aprendizado. Só que para isso a gente vai precisar se munir das técnicas, conhecimentos e atitudes. Porque se a gente olhar direitinho, a gente já falou aqui isso outras vezes também, a gente vive num momento evolutivo onde tem muitos conhecimentos voltados para essa saída da prisão, né? Muitas técnicas, pessoas que dizem que conhecem o plano de sair da prisão, né? De não precisar renascer mais. Só que além disso a gente precisa o quê? De vontade, organização, decisão, disciplina. E por que eu estou considerando que não é tão simples? Porque muitas vezes, né, a gente propõe, né, se propõe uma tarefa, por exemplo, fazer atividade física todas as manhãs às 5 horas da manhã. Ou vou deixar de comer açúcar. Ou vou deixar de comer o pãozinho branco. Ou vou meditar 1 hora por dia. Ou vou meditar 2 vezes por dia. Vou ligar para minha mãe 1 vez por mês. E esses compromissos que a gente assume, a gente não tem conseguido cumpri-los. Então, se essas coisas que parecem bobinhas a gente não tem conseguido cumprir, imagina você conseguir cumprir uma tarefa como essa. Que pode ser complexa, né, para seres como nós, ou simples, para aqueles que já têm o quê? Isso, exatamente. Disciplina e vontade, né? Aí é beleza, tranquilo. Mas é bom pensar, né? Não é para ninguém acreditar em nada, certo? Vitor está aí testando lá e qualquer coisa conte pra gente, viu? Porque para nós, no nosso nível evolutivo, é muito importante os modelos.
as pessoas que já passaram pelo processo. Eu trouxe essa figurinha aqui, que eu quase esqueci de falar sobre ela, que eu não sei se está dando para vocês notarem aí, mas tem várias consciências, várias pessoas que foram consideradas, né, dentro da nossa humanidade, seres iluminados. Aí tem Jesus, tem Babaji, tem aquela Kunie aqui, Buda, Sai Baba, tem até um extraterrestre aqui, ó, né? Porque eu não sei muito sobre o modelo extraterrestre, não, eu realmente não tenho conhecimento. Mas tem outras pessoas que têm, né? Que para elas são exemplos de evolução e elas focam nesse exemplo, né? Dentro da Conscienciologia a gente vai ter o serenão, que a gente depois, em alguma palestra aqui, a gente vai falar sobre ele, que seria aquele que na escala evolutiva ele estaria no topo. Então ele está próximo de atingir o estágio de consciência livre, mas ele ainda renasce. Esse daí foram os serenos, não é isso? Pelo conceito de serenão, não, Eles foram acima dos serenos ou abaixo. Mas a gente não vai entrar nessa questão hoje. E eu quero dizer que o serenão não está representado aqui porque ele é anônimo, né? Então, ele não está representado aqui. Mas depois a gente vai ter uma palestra só sobre ele, tá certo? Que uma palestra sobre o serenão, sobre o serenismo, é falar sobre a evolução possível do homem, até onde a gente pode chegar, né? Possivelmente dentro de uma existência ou várias, né? Então, a Conscienciologia coloca para o pré-serenão chegar à condição de ser desperto. É uma teoria também para testar. E aí eu disse, né? Não é de qualquer forma que você vai seguir essa evolução. E lembrando, para nós, a evolução é um processo provocado, devidamente planejado e cuidadosamente executado. E isso significa o quê? Até um certo ponto da nossa existência, né, existe a lei do progresso. Então, a natureza, tudo está progredindo, né? Mas no caso dos seres humanos, chega um ponto que a gente só evolui a partir do próprio esforço. E tem algo acontecendo no nosso planeta nesse momento que demonstra isso, que são as reurbanizações, a reurbanização planetária. Então, aquelas consciências, aqueles seres que se mantiveram presos, né, nos seus conceitos, sem querer renascer, né, com medo de perder seus poderes, ou que ficaram fixados na raiva, na vingança, em culpas, né? Então, nosso planeta está passando por uma transição que muitos dessas criaturas, dessas consciências, né, seres como nós, né, já não vão poder mais renascer aqui. Estão sendo o quê? Transmigradas para outros planetas que tenham condições de recebê-las. Então, olha só que beleza, né? Que é para nós. Ninguém fica cutucando o tempo todo, não, para a gente evolua, não. Você pode escolher, né? Até nisso, a evolução humana é favorável, né? Agora parece que nos dá tanta moleza que às vezes a gente fica esperando, né? Fica esperando, não sei o quê. Uma outra questão também que costuma surgir sobre a evolução é por que a evolução humana não ocorre apenas no extrafísico, né? Já que a gente não aprende só aqui no plano físico, a gente aprende também lá no plano extrafísico. Então, por que não acontece só lá? Por que a gente tem que renascer? Aí a gente já falou aqui algumas vezes. Na verdade, aqui no plano físico, né, que a gente está chamando de intrafisicalidade, nós temos a oportunidade de convivermos com pessoas de diferentes níveis evolutivos, com diferentes afinidades, com os nossos desafetos do passado. Então, imagina aí,
uma boa parte dos nossos relacionamentos familiares ainda são kármicos. A gente não está junto, muitas vezes, por laços afetivos, né? A gente está junto porque a gente desorganizou a vida do outro, o outro desorganizou a nossa vida, a gente bagunçou um pouco as nossas relações, e aí a gente viemos juntos para consertar isso, né? Então, dentro daquele nosso livro, do capítulo do nosso livro, que a gente veio reescrever, né? Tem lá o capítulo, a partezinha onde eu vou poder, cadê Carmen? Ressignificar, né, Carmen? Aquelas relações, né? E aí a natureza é muito sábia, né? Aí a mãe recebe aquele bebezinho bem pequenininho, bem rechuchudinho, né? Super independente dela. Aí olha, o pai e a mãe olham, né, para aquele bebezinho. Mesmo que sinta alguma coisa assim, porque às vezes sente. Às vezes quando o bebezinho ainda está lá no útero, a mãe sente um mal-estar, sente umas coisas e fica sem entender o que é, né? Às vezes são as energias discordantes. Ali está falando dos desencontros do passado. Mas isso é ruim? Não. Aqueles seres combinaram para vir reestruturar essa relação. Então isso é ótimo, é maravilhoso, né? Agora não vem assim tão bonitinho como a gente gostaria, né? Mas aí o bebezinho nasce, né? Então essa relação de dependência que a gente tem, né, dos pais ou da pessoa que vai cuidar de nós, né? Então vamos supor que eu seja uma consciência muito, né, daquela autoritária, brava, fiz e aconteci. Mas mesmo eu que fiz e aconteci no passado, eu tive que passar pela fase de bebezinho, de fazer cocôzinho, xixi, alguém limpar minha bundinha, né, assim? Pôr comida na minha boquinha, senão eu ia morrer de fome. Então todo esse processo que a gente passa, né, de dependência, para sobreviver, você precisar do outro, isso mexe muito com a gente, né? Infelizmente nem todo mundo aproveita muito isso, mas mexe, isso é importante. Então aquele tempo que a mãe, o pai dedicou, seja a forma que dedicou. E aí são oportunidades aí de fazer esses resgates, que já é diferente lá no plano extrafísico. Por quê? No extrafísico existe a tendência de a gente se agrupar de acordo com as afinidades de pensamentos e emoções. Quando a gente lê lá os livros de André Luiz, por exemplo, o que a gente observa, né? A gente tem as colônias, chamadas colônias espirituais, não é assim? E lá tem pessoas que têm afinidades. Aí tem momentos que a gente vê lá de trabalhos que eles foram fazer no umbral. O que a gente observa? Que em determinados locais, e locais entre aspas, né, existem consciências que estão ali agrupadas de acordo com a afinidade de pensamento e emoção. Então, pessoas agrupadas de acordo com pensamento e emoção de vingança, por exemplo, de mágoa, né? Ou de omissão por comodismo, ou questões, distúrbios ligados à sexualidade. Então fica mais difícil lá no extrafísico de juntar essas pessoas que estão ou em níveis ou evolutivos diferentes, ou não têm afinidade de ideias ou de emoções. E já que no plano físico a gente fica tudo, como é que diz hoje? Junto e misturado, né? Não é só junto não, é misturado mesmo. E isso é muito facilitador. Na realidade, é mais que você vai evoluir aqui do que lá, né? Lá quase não se evolui. Computador, parâmetro, vai sempre contar no mesmo nível ali. Isso. Mas aí, a partir de um determinado momento, quando você vai adquirindo mais lucidez, você aproveita mais sua estadia lá no extrafísico também, né? Porque lá no extrafísico, o que é que tem? Tem os momentos de você... Pronto, você termina a sua existência, chega lá, aí dependendo de como você saiu daqui, vamos supor que você vai para uma colônia extrafísica dessa, né?
Então vai ter um momento de você fazer, por exemplo, a análise da sua última existência. E esse é um momento muito significativo de você analisar o que é que você fez, o que é que você aprendeu, o que é que você deixou de fazer, né? Então, qual é o saldo da sua experiência aqui? E a partir desse saldo, porque aí você, mas faltou isso, ou eu deveria ter insistido mais naquilo, preciso desenvolver mais essa característica. Aí você vai criando condições, você já tem mais dados para, junto com o que a gente chama de orientador evolutivo, que conhece não só, né, o seu karma, mas o karma de todo o seu grupo, ele lhe orientar qual é o melhor tipo de experiência que você pode ter na próxima existência. E para isso você pode passar por cursos, por palestras, por trocas de experiências. Estão no nível mais abaixo, não tem nada disso. Ou sempre, independente do nível que você tiver, vai ter um orientador que não te auxiliar a assumir. Não precisa ser tão evoluída não. Né? Então, alguns de nós é possível que tenhamos tido orientações sim, inclusive bem programadinho e participando. Outros não, outros menos. Outros não perdem nem o duplo etérico e já renascem. Entende? Então, cada um de acordo com o seu nível de maturidade. Aí vai depender do seu nível de maturidade. Aí, quando a gente está falando sobre esse assunto aqui, né? Do sentido da vida ser você aproveitar a existência como uma oportunidade de evolução. Então, quanto mais você estiver refletindo sobre isso e vivenciando essa ideia aqui, nesse momento, mais favorável será a sua estadia lá no extrafísico, depois que você terminar essa existência, concluir aqui o seu ciclo. Porque é como se você já fosse com a sua mente mais aberta. Porque a gente não precisa se preparar para a morte, não precisa se preparar para o momento que você vai estar no extrafísico, ou para a próxima vida, depois que estiver lá, não. Você já pode estar pensando tudo isso agora. Então, a qualidade da sua morte aqui, da sua dessoma nessa existência, vai depender de como você vivenciou a sua vida, como é que você vivenciou, né, a autossuperação, a reconciliação, a assistencialidade. Qual a sua vivência da multidimensionalidade? Do mesmo jeito, tem que se levar em consideração quanto mais você está pensando e raciocinando sobre isso, você percebe, isso não é tão legal assim, e tem o livre-arbítrio de vou mudar ou não vou mudar, Sim. Acaba tendo um peso diferenciado também, né? Sim, é a sua oportunidade de se perceber que não está indo bem, que pegou um desvio que não deveria ter, né? É voltar para o caminho. Né? E é através dessas reflexões, né, da própria vida, das reflexões internas, é que você vai ganhando condições de fazer essas avaliações. Então, por isso que a gente está sempre enfatizando aqui a importância do autoconhecimento, de saber onde você se encontra na escala evolutiva, por exemplo. Em relação ao papel que você veio cumprir nessa existência, como é que você está? Está indo bem, mais ou menos, ou ainda nem está indo? Então, seja qual for a fase que você se encontra, o importante é, a partir de agora, o que você quer fazer. A gente já falou aqui, né? Não adianta perder tempo chorando com leite derramado. É perda de energia, é perda de tempo, né? E se tem uma coisa que a gente tem curta não, né? Suficiente, é tempo. Mas quando a gente percebe que já passou algum tempo e você deixou alguma coisa para trás sem fazer, né? Aí vem a sensação do tempo curto. Alguma coisa até aqui? Eu acho que também, conforme você vai pensando e raciocinando, vão aparecendo oportunidades de mecanismos que você não veio fazer, que são várias casas e você, que a pessoa vai te explicar o que ela está vendo ali, vai te explicar, teria mais a evoluir nesse campo do que naquele, não sei o quê. Então, Isso. é um mecanismo Também. interessantíssimo. É um bom instrumento. Agora, a nossa ênfase aqui, eu acho o instrumento maravilhoso, o uso também. Mas a nossa ênfase aqui vai estar sempre assim. Você tem N instrumentos.
Mas quem deve ser o protagonista, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, é você. Você que deve dar o direcionamento. Então a gente parte do princípio que ninguém sabe melhor sobre sua vida do que você. Não, isso seria só para te dar um norte. Uhum. Exatamente. Ajuda. Agora, é preciso que a gente se centre, aquela história que a gente já falou aqui, né? A gente tem que dar certas paradas estratégicas para poder se escutar. Porque a gente tem um excesso de informações, né? Tem excesso de ruídos e muitas distrações. Então, até aprender a usar esses instrumentos. E são vários. Então, na dimensão extrafísica, o pensamento representa a ação. E a consciência extrafísica, ela não consegue esconder a pensenidade. A pensenidade aqui é o quê? É o pensamento, a emoção, né? Aí a gente tem esse exemplozinho aqui, né? O rapaz aqui no plano físico estava pensando no livro, pensando. Eu estou pensando aqui numa coisa, alguém está sentindo o cheiro, o gosto, ou vendo o que eu estou pensando? Nem Guilherme, né, Guilherme? Eu pensei numa maçã. Se eu estivesse no extrafísico e vocês também, e vocês não estivessem em coma, né? Se tivesse estado lúcido, vocês poderiam ver a maçã, né? Quem sabe sentir o cheiro, o gosto. Então, no plano extrafísico, no plano astral, né? Os pensamentos eles tomam forma concreta. Então imagine, a gente está lá no plano extrafísico, aí eu encontro com Carol. E eu estou assim, muito brava e chateada com Carol, porque Carol, na outra existência, ela queria tomar minhas terras e ela era muito boa na espada, a sua espada. E eu não me lembro não, mas eu já fiz isso com ela em outra existência também. A gente já vem brigando assim em várias existências. Aí eu me encontro com ela lá no extrafísico, o que vai acontecer? Vai sair faísca, né? E não tem como disfarçar. Aqui no plano físico não, é diferente. Do mesmo jeito que a gente pode cultivar a hipocrisia, que não é uma coisa boa, mas tem coisa boa. Hipocrisia seria o quê? Oi, querida, como é que você está, minha querida e tal, mas eu estou chateada com quem? E eu finjo, né, que está tudo bem, está tudo ótimo. Aqui, no plano físico, pelo nosso verniz social, a gente pode fazer essas coisas. Essa é a parte ruim, mas tem a parte boa, né? Aqui nesse grupo mesmo, no centro de estudos, tem várias pessoas que participam aqui e que hoje são amigas, e amigas mesmo, de ouvir coisas que acham interessante do outro e coisas que acham desinteressante também, né? Que às vezes se melinda, se chateia, mas que depois se resolve pelo nível de amizade que já foi se estabelecendo. Mas nem sempre foi assim, né? Lá anos e põe anos atrás, alguns de nós, quando nos conhecemos, uns a gente sentiu como se estivesse reencontrando de fato, né? Eu me lembro de uma pessoa desse grupo que eu encontrei, eu disse, parecia até que eu estava encontrando uma pessoa do meu planeta. Na época eu lia muito sobre ufologia e calou bem, né, a expressão. Mas a sensação era essa, de familiaridade, uma pessoa querida, né? Aí imagina isso para uma pessoa que desde criança ficava buscando alguma coisa que não sabia o quê. Não é maravilhoso, né? Só que ao mesmo tempo, né, que tem isso, tem o quê também? Aqui tinham pessoas que uma não ia de jeito nenhum para a cara da outra, mas nunca disse, né? Guardou o segredo. No decorrer do tempo, isso foi se dissolvendo, né? As pessoas foram se conhecendo melhor e hoje são amigas. Se fosse no extrafísico, não ficaria bem mais difícil? Mesmo que o amparador chegasse e dissesse assim, não, olha, vocês têm que ser amigos, deixe de bobagem, não sei. Não é assim tão simples, né? Porque lá as coisas não se modificam. Se modificam, mas olha,
O plano extrafísico que a gente está chamando aqui é o plano astral ou plano emocional, que significa o quê? Que é o plano das emoções. Então tudo é muito mais intenso. Se por um lado as emoções que a gente considera positivas são mais intensas, né? Mas as outras também. E aqui é como eu estou dizendo, nós somos beneficiados pelo esquecimento. Então eu posso até sentir uma certa antipatia por alguém. Mas aí eu não permito que isso, né, se exacerbe, vou me permitindo me aproximar, conhecer melhor essa pessoa, e isso tem a chance de ir se dissolvendo. Porque quando a gente antipatiza alguém, está baseado em uma vivência específica, mas não significa que aquela pessoa é tudo aquilo, né? Porque a gente não é só, nós não somos só os nossos traços falhos, né? Todo mundo tem os aspectos positivos e aqueles que não são tão agradáveis. Agora, se a gente estiver mais atenta a isso, a nossa vida é muito mais harmoniosa, né? A gente também pode escolher quando tiver um extrafísico, porque aqui também é uma escolha, claro, mas lá rever esses desafetos e... Sim, sim. À medida que você vai amadurecendo, o que é que acontece? Você mesmo vai percebendo a necessidade de você desatar os nós. Isso. Então não é porque você vai para o céu, não é porque você quer ser bonzinho, não. É uma necessidade nossa, consciencial. Porque o bom, o prazeroso, o nutritivo é isso, né? São as relações harmoniosas. Todas as relações de desafeto, elas são muito o quê? Vampirizadoras, elas minam a nossa energia, consomem. E as outras não, são geradoras de energia, potencializadoras, né? Então, na vida humana, essa defasagem existente entre ação e pensamento favorece a interação entre as pessoas, né? E possibilita rever os pontos de vista. Permite fortalecer vínculos de amizade e dissolver desafeições. E esquecendo as ações do passado, o esquecimento favorece as reconciliações. Então, por isso que a gente diz muito que a maior parte do tempo ainda, no nosso nível evolutivo, o esquecimento é uma bênção. Às vezes eu acho que seria mais fácil você conseguir entender o porquê que você sente aquilo, sabendo o motivo. Por que você tem aquela ligação, por que você não consegue completar o laço, por que você tem uma desavença sem motivo aparente. Às vezes eu acho que esse esquecimento não é tão grave, não. Pronto. Concordo que é difícil de você, às vezes, né, ter que evoluir sabendo que o outro te matou na outra. Mas talvez saber que o outro te matou te faz perdoar mais fácil por saber tudo o que aconteceu, porque você sentiu um mal-estar com aquela pessoa, não entendeu o mal-estar, não saber por onde começar a desvencilhar aquilo e não saber nem o que fazer. E às vezes deixar de lado porque você não sabe da história anterior. Então eu não sei até que ponto o esquecimento é válido. Pronto. Então, qual é o ponto? Até que ponto vai ser válido? Até o ponto da nossa maturidade. Então, vamos supor que você vem questionando isso e você tem nas suas relações alguém que você sente isso. E você gostaria de entender melhor, até mesmo para resolver. Você acha que isso ajudaria a resolver? Então, o primeiro ponto é o quê? É trabalhar na sua maturidade, na sua compreensão, para que você possa, sim, acessar essa informação. Hoje, várias pessoas acessam esse tipo de informação. Agora, tem que ter maturidade para lidar com elas. Entende? Porque, vamos supor, se você não tiver maturidade, aí vão deixar você no escuro mesmo. Porque senão, ao invés de ajudar, pode piorar a sua situação. E não é tão simples, porque uma coisa é a gente saber intelectualmente, né? Não, fulano foi um desafeto meu do passado, ok, intelectualmente. Mas quando você acessa aquela emoção ligada a esse desafeto, é muito mais difícil. Porque nós, no nosso nível evolutivo, ainda estamos aprendendo a lidar com as nossas emoções. Basta ver os nossos altos e baixos no dia a dia. A gente pegou o exemplo dos sonhos, Sinara. Quando a gente tem um sonho com uma emoção mais impactante de vivência, a gente acorda, ai
graças a Deus que foi um sonho. Uma pincelada, às vezes a gente consegue, a gente tá lá e acorda já aliviado que aquilo não é real. Imagina quando a gente tem acesso a informações ditas reais. Tem que ter realmente um cacife, eu acho. Agora, eu acho que é bom começar a questionar, tá entendendo? Porque, eu gostaria de saber mais, eu gostaria de conhecer mais, de entender mais mesmo a mim, as minhas relações, as outras pessoas, ótimo, né? Agora, vá se habilitando para isso. E a partir de que ponto você vai se habilitar para isso? Observe como são as suas emoções, como é que você lida com as suas emoções no dia a dia, né? Isso não é tudo, entende? Mas se você observar, como é que eu lido com dificuldades, como é que eu sou sob pressão, como é que eu reajo quando eu sou contrariada, por exemplo, né? A gente brinca muito com essa palavrinha, né? Contrariada, né? Todas as vezes que eu digo essa palavra contrariada, algo em mim sobe assim, sabe? É como se ninguém pudesse fazer nada que me afetasse. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando contrariado e algo sobe, algo em mim diz, desce, porque você já caiu de muito alto. Agora, como é que a gente vai percebendo isso na gente? Não é observando, né? Então, se eu não souber lidar muito bem com as minhas emoções hoje, no dia a dia, com as besteirinhas ou não que eu enfrento, imagina com essas questões do passado, onde nós éramos muito mais violentos, né? Esse tipo de experiência, quando a gente vai aqui no físico, mas tem algum tipo de, não sei se ajuda ou tipo de só, porque eu já ouvi assim, algumas coisas só aparecem que a pessoa até onde pode saber. Sim, tem algum tipo de amparo, tem. Não vai escancarar, né? Não. Até porque, você falou, pode ser que a pessoa nem sabe. Às vezes algumas pessoas acessam através de assédio também, né? Mas na maioria das vezes quando a pessoa acessa é porque está tendo algum tipo de amparo. Agora tem gente que, por exemplo, não está em condições de acessar a informação, aí tem uma disciplina boa, só que não é pró-evolutiva, né? É para coisas que ela na verdade nem é disciplina, ela é teimosa. Ela só sossega quando consegue. Aí começa a fazer exercício de regressão de memória. Eu vou descobrir fulano no meu passado. Aí vai, fica. Com toda essa disciplina, é claro que ela vai conseguir, não vai? Agora a questão é se ela vai ou não ter condições de lidar com essa informação, né? Por isso que o ideal é o quê? Você se munir de conhecimento, trabalhar sobre si e, se já começou a questionar como Luana, continue questionando, mas se observando e se preparando para acessar aquelas informações que forem boas para você, para o seu crescimento. Na minha Porque opinião, vem... acho que é só se for uma coisa assim que é uma coisa, por exemplo, que está me prejudicando, assim, tipo, um medo muito grande, Sim. uma coisa assim, porque tem gente que acessa por isso, né? Para exato. tratar uma coisa terapêutica nesse sentido, Isso. tratamento. Só por curiosidade eu não eu acho interessante não. Não recomendo não. Então, essa relação aí da nossa existência, da existência que a gente está tendo agora com as pessoas com as quais a gente está se relacionando. Então vamos pensar aí, né? Na nossa família, nos nossos amigos, nos nossos colegas de trabalho, com as pessoas que a gente está lidando. Então, nós estamos num processo de aprimoramento em larga escala que pode durar ao longo de toda a existência e até além dela. Isso vai depender muito de como a gente encara essa oportunidade. Então, lembrando uma questão que Luana colocou aqui no grupo de estudos no sábado, né? Luana levantou a seguinte questão. Hoje eu estou pegando casal, né, Luana? Ela disse o seguinte, que hoje a gente tem, tudo bem, como acessar, né, os conhecimentos, a gente tem muitas práticas para exercitar, né, em prol do nosso aprimoramento, só que a gente tem muito pouco tempo.
A gente passa muitas horas trabalhando ou estudando, né? E isso muitas pessoas usam como argumento para não estarem se dedicando ao próprio crescimento, né? Ou o que elas chamam de estudo espiritual. Então, essa é uma crença que a gente tem procurado questionar, para ver se a gente modifica esse estado de coisas. Porque até então parece que a gente tem separado o nosso estudo, que a gente chama de espiritual ou consciencial, das nossas práticas do dia a dia. E o que a gente quer propor aqui com essa palestra, né, sobre o sentido da vida, é justamente você começar a pensar em todas as suas atividades como oportunidade de crescimento espiritual, consciencial, seja como você chama. Então, se você passa 8 horas trabalhando, aproveite essas 8 horas, ou 10 horas, ou 6 horas trabalhando, e utilize isso em benefício desse seu crescimento. Isso é um ótimo laboratório. A não ser que você trabalhe sozinho, mesmo que se você trabalhar sozinho, ainda é um ótimo laboratório, né? Mas a todo momento a gente está convivendo ali, trocando com as pessoas. Então é uma ótima oportunidade para você se conhecer e, ao mesmo tempo, fazer suas reconciliações, fazer sua assistência. E quem faz assistência não é só quem trabalha na área de saúde, ou quem é padre, pastor, não. Qualquer profissão. Claro que vão ter aquelas profissões que, como elas já são por si só anticosmoéticas, elas não vão auxiliar muito, né? Elas já começam falhando, né? Mas em qualquer lugar que você tiver, você pode sim fazer, né, desse trabalho, desse local onde você mora, o seu campo de experiência. Então, dessa mútua relação entre as consciências, resulta o fato que não somos os mesmos após nos relacionarmos uns com os outros. A gente está sempre se influenciando e aprendendo. Há sempre a possibilidade de troca. Alguém que já teve uma experiência, por exemplo, de estar num lugar, num consultório médico, ou guardando alguma coisa, e você está lá, sentadinho, esperando o seu momento de ser atendido. Aí alguém senta perto de você e começa a falar sobre a vida dela. Já, né? Às vezes ela levou 20, 30 minutos, você esperou uma hora, né? E aí você abre sua boquinha para dizer uma coisa que você acha até besteirinha. E quando ela sai, ela diz: olha, foi muito bom eu ter lhe encontrado, porque eu precisava muito ouvir isso. Ou qualquer coisa parecida. Então, aí essa pessoa vai embora, você nunca mais se encontra com aquela pessoa, né? E você fez diferença na vida dela. E por outro lado, ela também fez diferença na sua vida, porque foi uma oportunidade de você também assistir, né? E se a gente considerar que nós somos seres multidimensionais, ou seja, a gente não está aqui sozinho, né? Às vezes é o caso até de um amparador da pessoa ajudar naquela situação e dizer alguma coisinha ali para ajudar aquela pessoa. E você é só um canalzinho ali, bobinho, bem discreto, porque você nem vai mais encontrar com aquela pessoa. E ali você tem uma oportunidade, que é diferente daquela pessoa toda carrancuda, ou que está fechada em si mesmo, o outro chega perto, ela já, né, se fecha todo, porque não está em condições, até porque está precisando talvez mais ser ajudada do que ajudar, né? Então, aquelas pessoas que se dispõem, que se mantêm abertas, elas podem fazer de todas as áreas da sua vida oportunidades de aprendizado. Quando eu questionei a respeito do tempo, eu até compreendo isso que você fala, mas a questão mesmo de não é esse aprendizado diário em relação à interpessoal, é sim eu poder sentar e pegar um livro e ler sobre cerimônia, por exemplo. Isso não vai ser em qualquer lugar, eu vou aprender, vou ter que ter um tempo para sentar e estudar sobre isso. E entre outras coisas. E aí que eu questiono, como é que a gente consegue entender sobre projeção, sobre, né, tudo isso que nos ajuda na evolução,
vivenciar, claro, eu não sei a sua realidade, mas cada um vai vivenciar de acordo com o seu karma também, tá certo? A gente já falou aqui que tem momentos da vida que a gente vai estar mais dedicado ao trabalho, aos estudos, né? É natural, até para equilibrar ali a sua roda da vida, certo? Mas dentro disso, dentro do nosso tempo, a não ser quem tenha uma história kármica bem mais fechada, possivelmente nós que estamos aqui, dificilmente não vai ter pelo menos uma meia horinha para se dedicar a uma leitura. Aí você pode dizer assim, mas se nada, meia hora? Dá para fazer o quê? Se você não utilizar essa meia hora, não dá para fazer nada, né? Mas se você utilizar essa meia hora, é com essa meia hora que você vai fazer o seu trabalho de autoesclarecimento, entende? Então, mas eu só tenho tempo de ir à palestra na segunda-feira. Ótimo, se você pegar o conhecimento e procurar aplicá-lo, as outras coisas também vão acontecendo na vida da gente, entendeu? Não é por mágica, nem porque alguém olha pra gente e diz assim, oh, ela é tão boazinha, vamos dar uma ajudinha. Não, é porque a gente mesmo vai limpando esses canais e vai gerando as condições para que as coisas aconteçam. Agora, se eu tiver meia hora, é essa meia hora que eu vou usar. Se eu tiver uma, se eu tiver duas. Aí a gente vai falar do outro lado, né? Daqueles que têm mais tempo. Eu, por exemplo, eu não tenho problema de tempo. Eu nunca tive problema de tempo, né? Isso é bom? É ótimo, né? Agora tem a responsabilidade maior de como eu estou usando o meu tempo. Eu encontro tanta gente falando sobre isso, né? Eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. E eu que digo que eu não tenho problema de tempo, não tenho esse karma. Se eu não cuidar bem do meu tempo, na próxima eu posso ser uma dessas pessoas, né? E que provavelmente vou ficar calada de vergonha, né? Porque de repente vou lembrar que desperdicei. Né? Então, uma mudança de estado. Acontece uma mudança de estado entre o atual e o próximo, onde novo conhecimento vai sendo adquirido. Então, quando duas pessoas se encontram, há sempre a possibilidade de mudança. Isso aqui é interessante também, não é só o encontro físico, porque já aconteceu exatamente essa situação que você falou. Sim. Só que uma pessoa que eu nem conheço, e a gente continua conversando e ela precisou fazer uma biópsia, não sei o quê. Essa semana eu mandei uma mensagem perguntando, e aí, a biópsia, ai querida, que lindo, você lembrou, não sei o quê. Quer dizer, é um carinho de uma pessoa que de verdade eu nem conheço, mas que eu, hoje, com essa tecnologia toda, Isso. se a gente estiver atenta, não é nada perguntar o que foi, né? Assim, mas para ela foi uma coisa super importante. Eu acho que é interessante a gente ficar aberto também para esses canais, não é só o físico. Exatamente. A pessoa está do seu lado, assim. A tecnologia está a gente critica muito, mas também está favorecendo muito nesse sentido, né? Então, aquelas pessoas que têm vínculos conosco, né, mas que estão do outro lado do mundo, que provavelmente a gente não vai encontrar com No elas. WhatsApp você fala como se estivesse, Né? por exemplo. Isso. Né? Então, estabelece-se aí o processo de evoluir. E aí a gente continua dizendo, né? Ninguém evolui sozinho. A gente precisa dessas interações. Não há como evoluir sem essas interações. Então, quanto mais a consciência intrafísica, ou seja, nós que estamos aqui no plano físico, a gente se conscientizar, né, enquanto a gente está aqui nessa dimensão, quanto ao ciclo multiexistencial, ou seja, esse processo de renascimentos, melhor será a potencialização do nosso autodiscernimento na intermissão, ou seja, quando a gente dessomar, quando a gente morrer, que a gente chegar no plano extrafísico, a gente estará muito mais em condições de ajudar do que ser ajudado. É uma hipótese, vamos testar. Então, quando você começa a pensionizar, então, esse pensionizar é o que a gente pensene, né? Quando você começa a pensar, sentir, né? Nessa perspectiva, ou seja, pensar, sentir, agir, você amplia a sua possibilidade de ação. Isso aí deu para notar, não deu? Então, eu não vou ficar restrito só àquele trabalho filantrópico, ou aquele trabalho voluntário, ou só ajudar meu filho, ou meu pai, ou quem está pertinho de mim. Não, todos são pessoas em potencial de serem ajudadas, de serem assistidas.
Eu acho isso maravilhoso. Possibilitando que seus comportamentos proevolutivos ou voltados para o desenvolvimento consciencial não fiquem restritos a algumas horas de estudos, como leituras, palestras ou cursos. Eu já falei aqui, né? Tem muitos conhecimentos que não são novos para nós, a maioria desses conhecimentos. Não é à toa que a gente acha familiar quando escuta, né? Certas palestras, para certos cursos. Esses conhecimentos não são novos. Agora, o que precisa ser novo? É a nossa aplicação desse conhecimento, né? Então, todas as áreas da sua roda da vida, né? Família, amigos, profissão, etc., começam a funcionar como campo de experiência ou laboratório. Tudo passará a ter um sentido maior, porque tudo será instrumento e oportunidade de aprendizado dentro das 3 perspectivas da programação existencial: autossuperação, reconciliação e assistencialidade. Então, pegando ainda o exemplo da pessoa que pode ter sentado perto da outra e começou a falar sobre a vida e tal, às vezes a gente é assim, não está nem muito afim de falar naquele dia, está chateado com uma besteira qualquer e está lá fechado no nosso próprio umbigo, mas aí vem alguém que parece que está necessitando e isso nos faz abrir, né, para aquela pessoa. Quem é que está ganhando aí? Os dois. Não? E aí, né, você vai se tornar o protagonista da sua existência. Sabe assim, né? Eu venho percebendo em mim, eu como exemplo, que às vezes eu me sinto cansada com essa auto-observação constante. Sabe quando você chega e fala assim, meu Deus, eu não aguento mais estar o tempo todo tentando me melhorar e percebendo que eu estou errando. É uma autocobrança diária, sabe? Porque o tempo todo está precisando melhorar. E você começar a enxergar isso 24 horas do seu dia, o tempo que você está com a lucidez, chega uma hora que você fala, chega, eu quero descansar disso também, eu quero parar de... E como lidar com isso? Entendeu? Com essa questão de que você realmente tem que se observar, tentar no melhoramento constante, mas você chega lá, você quer uma série até disso, sabe? Você fala assim, pô, mesmo que seja um pouco eu, né? Cansa, eu venho cansando um pouco. Essa auto-observação constante e essa cobrança. Sim. Autocobrança. É interessante isso que você está colocando e a pergunta é ótima para a nossa palestra hoje. Veja bem, como a gente não está habituado a isso, né? Vai ter momentos que vai ser cansativo mesmo, vai ter momentos que você vai ter vontade de chutar o pau da barraca, né? Porque você não é só esse conjunto de eus que quer melhorar, né? Que quer melhorar a sua qualidade de energia, qualidade das emoções, dos pensamentos, ter relações mais harmoniosas. A gente tem outros eus também que não estão interessados em trabalhar, né, nessa direção. Lembra que a gente falou que a gente não pode dizer que nós somos um ser único, né, e a gente já deu aqui vários exemplos. Vou pegar de novo, eu gosto de pegar o que eu tenho dificuldade, né? Vou levantar às 5 horas da manhã para fazer exercício físico. Então, o eu que determina que vai levantar às 5 horas da manhã para fazer exercício físico, que considera que é mais adequado, é bom para a saúde, está precisando, já passou da idade, etc, etc, às vezes não é aquele mesmo grupo de eus que quando eu estou na minha caminha, porque para eu caminhar 5 horas eu tenho que levantar 4 horas da manhã para fazer outras coisas antes. E aí, o que é que acontece? Tá dormindo, assim. Ah, não vamos não, acho que até choveu, não vai não, vai chover, a cama tá boa. E aí, nessa situação, se aquele eu que determinou que queria fazer não assumir o controle, que geralmente ele parece que está dormindo, né, assim, até se tornar um hábito parece que ele está dormindo. Aí você fica na cama, aí depois fica, que falta de disciplina. Aí dependendo do tipo de personalidade, vai pegar o chicote, vai bater porque eu não fui, né? Outro vai fazer de conta que nem está vendo, que realmente não foi não, porque choveu e tal. Então, cada tipo de personalidade vai ter um jeito de lidar, né, com isso. Agora, lembrando, né?
quanto mais inteligentinho, mais desculpas você vai utilizar para não fazer o que você muitas vezes precisa fazer, né? Inteligentinho, porque quando eu digo inteligentinho, o quê? Aqui, né? Todos nós temos capacidade de entender. Eu tenho certeza que eu não estou falando nenhuma novidade para ninguém aqui. Eu tenho certeza. Eu me arrisco a dizer isso, entende? Agora, uma coisa é, né, eu usar a minha inteligência para aplicar aqueles conhecimentos. E outra coisa é usar a minha inteligência para, o que ele colocou aqui, ficar argumentando para me manter no mesmo estado que eu estou. Mas voltando para a sua questão, como é que você pode, então, lidar com isso, né? Primeiro, você precisa avaliar se você não está sendo muito exigente com você mesmo, porque isso tem que ter o quê? Tem que ter um meio termo. Como é aquela frasezinha, Carol? Quando ela lembra, ela fala. A frasezinha é assim. É porque Carol lê pensamento, viu, gente? É por isso. Porque não tem aquela história. Quem toca violão, né? Quem toca violão, né, Cláudia? Se a corda estiver muito apertada, pode arrebentar, né? Assim. E se estiver muito frouxa, sai desafinado. Não tem um negócio assim? Não estou falando besteira, não, né? Então, não tem que ter um meio termo, né? Para sair, você tocar e sair algo melodioso, né? Assim. Então, da mesma forma conosco, né? Então, você precisa avaliar se o seu nível de exigência não está muito alto, se não está inadequado para você. E um outro ponto é que quando a gente fala aqui da necessidade de lazer, a gente também está falando desses momentos de reenergização, né? Onde você não vai estar ocupada necessariamente dessas práticas, desses exercícios, né? Mas você vai estar ocupada de se reenergizar, porque todos esses processos requerem energia. Não é pouca não, é muita. É só uma dica de um filme que eu assisti ontem, aqui no Netflix, Deus da Carnificina, não sei se alguém já assistiu. Não conheço. É bem interessante e mostra Deus da Carnificina, que mostra essa tentativa das pessoas terem um autocontrole em relação à situação que acontece. Sim. E ao longo do filme elas vão perdendo o controle porque aquela situação só foi um motivador, certo? Elas tentarem parecerem razoáveis, democráticas, politicamente corretas, e ao longo do filme elas vão perdendo. E isso é super interessante, fala exatamente sobre isso. Essa tentativa de se observar e exercer essa conduta, né? Ser pró-evolutiva que eles estavam querendo agir, Sim. mas ao longo do filme eles estão tão sobrecarregados dessa tentativa de se manter nessa conduta que eles perdem o fio da meada. É bem interessante, é só um cenário, tudo acontece numa sala, e é um filme em 1 hora, só uma discussão numa sala super interessante. Porque o que a gente precisa cultivar é atenção e não tensão. Só que a gente está acostumado ao quê? Cultivar tensão. E tensão desenergiza a gente, né? Agora, até chegar lá, vamos passar por esses momentos. Então, quando sentir que está sobrecarregado, então vá se reenergizar. Agora, tomar cuidado com aquilo que a gente sempre fala aqui também em outras palestras. As suas atividades de lazer devem ser atividades de fato que reenergizem você, né? Porque às vezes a pessoa fica estressada, chuta o pau da barraca e vai procurar uma ocupação justamente que ela vai perder energia. Aí fica assistindo filme não sei quantas horas lá, né? Madrugada dentro. Ou então fica no computador até não sei que horas. Então, para esses tipos de trabalho, você vai notando também que é preciso você ir criando rotinas, o quê? Rotinas úteis a você. Não é para mim, é para você. Então, para mim, rotina útil vai ser uma determinada forma. E para você, você vai escolher o que é rotina útil para você. Cuidar do corpo físico, aí a alimentação vai entrar uma série de práticas voltadas para o corpo físico, emocional e mental, certo? Você não acha que o peso que ela falou aí tem mais a ver com essa questão de você se auto-observar cobrando? Porque tem uma diferença entre você estar constantemente se auto-observando e você se auto-observar sem cobrança. É isso que eu coloquei
coloquei para ela, que ela precisa olhar, porque nem todo caso vai ser por isso, entende? Aí ela precisa olhar se nesse caso ela não está puxando demais a corda e está tensionando demais. Mas é provável que em nosso nível a gente não consiga realmente ficar o tempo todo não, atento não, a gente vai cair mesmo. Porque a gente gasta muita energia com outras coisas, com pré-ocupação. Então, pré-ocupação mina muito a nossa energia. Deixa de ser natural, né? Se você fica cuidado, né? Isso. Então, o protagonismo oportuniza a queima de etapas, repercutindo intra e extrafisicamente. Então, não repercute só aqui no plano físico, não. Repercute para nossas companhias também no extrafísico. E aí, tanto vai repercutir a favor de você como de outras pessoas, seja aqui no plano físico, seja no extrafísico. Então, vamos falar aí de algumas oportunidades evolutivas. Os acertos grupocármicos são oportunidades evolutivas dentro daquele ponto lá que a gente colocou da reconciliação, né? Então, seja na família, seja no grupo de trabalho, não importa. Mas se você tem lá algum aspecto, por exemplo, hoje, nesse momento da sua existência, você parando para pensar aí, existe alguém que você ainda tem alguma dificuldade de relacionamento, ainda tem uma mágoa, sente um mal-estar muito grande? Ninguém precisa me contar, não. Mas assim, se tiver, né, está indicando aí uma boa oportunidade de acerto grupocármico. E aí, só falando rapidamente, que a gente já falou aqui outras vezes, que às vezes a pessoa diz assim, mas Sinara, eu bem que quero me acertar, mas fulaninho não quer. Não tem problema, a parte de fulaninho pertence a ele ou a ela. E a sua parte é a sua parte. Então, desde que você realmente se dedique a fazer isso, vão surgir oportunidades. E muitas delas, muito eficientes, você não precisa nem chegar perto da pessoa. É através do quê? Quem assistiu à palestra de Guilherme, ele falou sobre isso. É você, à noite, antes de dormir, né? Você disponibiliza energia para aquela pessoa, dizendo para o amparador, olha, eu vou disponibilizar essa energia para que fulano, né, aconteça o melhor com fulano. Aí você diz lá o que você achar melhor, sem querer interferir no livre-arbítrio da pessoa, porque às vezes a gente fica tentada a isso, né? Aí já é outra coisa. Aí você vai fazer magia negra se você ficar indo por esse lado aí, certo? Então, o aperfeiçoamento íntimo, aumento da racionalidade, aumento do senso de assistencialidade, autolucidez, auto-organização, compreensão prática da dinâmica da evolução conjunta interassistencial. Então, você vai compreendendo cada vez mais esse processo de assistência mútua, né? Você vai compreendendo que a assistência não é só tarefa da consolação, não. Não é só você dar um dinheirinho que a pessoa está precisando, que é ótimo, né? Quando a gente está precisando receber um dinheirinho. Mas não é só dar o dinheiro, não é só dar o alimento, a roupa, não. Aqui a gente está falando num nível de esclarecimento, onde você vai oportunizar informações para aquela pessoa, para que ela possa sair daquele estado consciencial que ela está. Que você possa sair e que o outro também possa, né? E você vai compreendendo o quê? Que você pode ser aquela história que Guilherme também colocou e a gente coloca aqui sempre. Que você é uma mini peça dentro de um maxi-mecanismo, né? Desde que você se disponibilize para ser útil, para ajudar, então, as consciências extrafísicas, os amparadores, eles podem utilizar você também nesse processo, né? Então, conquista de harmonia íntima, descarte da cultura inútil, esse também é uma ótima oportunidade evolutiva. A gente vive num momento, como eu disse, que tem muitas informações, muitos ruídos, né? E tem certas informações que são ótimas para José, mas podem não ser ótimas para Carol. Dentro do processo de crescimento de Carol, aquilo seria perda de tempo, mesmo que ela note que é ótimo para José.
Então a gente também tem que identificar quais são as nossas prioridades evolutivas. Já notaram que quem gosta de ler principalmente vai notar que tem muita coisa interessante para ser lida, muita coisa, né? Mas não dá tempo. Mas eu estou dizendo de coisas inúteis, não estou falando de coisas úteis. Porque se você já está pontuando que as coisas úteis você já tem dificuldade, imagina se você perde tempo assistindo a novela das 7 horas. Então vamos supor que você quer, sei lá, você está estudando para concurso, né? Está estudando para o vestibular, quer mudar, fazer uma prova lá de promoção no seu trabalho, ou quer conhecer mais sobre um determinado assunto. Mas você passa não sei quantas horas olhando lá seu e-mail. Ou então, pesquisando, né? Eu estou pesquisando no site, aí vai pulando de um site para outro. Aí quando terminar, chegar para você e perguntar assim, tá, e o que foi útil aí para você? Às vezes você nem lembra os sites que você entrou, o que você leu, né? Você foi pulando assim. Na mesma frequência do seu pensamento, né? Os orientais não dizem que nossa mente funciona como um macaquinho, né? Vai pulando de um pensamento para outro. A gente às vezes está assim também na internet. E eu concordo, eu também acho que tem muita coisa interessante. Eu também acho, eu também fico tentada. Mas se eu for seguir isso, não dá tempo mesmo. Domínio emocional, investimento da cognição para libertação do ignorantismo, né? E aí vai entrar o quê? Você vai priorizar o que você vai estudar. Porque às vezes você é muito bem informado em determinada área, mas na área que você está precisando, você é ignorante. Isso é ruim? Não. Identifique e vai estudar. Pronto, né? Maturidade integral, aqui a gente sempre fala na maturidade não apenas de um corpo, né? Mas do corpo físico, do emocional, do mental, do energético. Então, o uso, né, a utilização das suas qualidades pessoais também é uma excelente oportunidade evolutiva. Então, às vezes as pessoas têm vários traços de força, mas não utilizam. Está lá. Seus potenciais evolutivos estão subutilizados. E a valorização somática. Aí na valorização somática, nós temos a questão que a gente já falou aqui, né, de estabelecer rotinas úteis, de cuidar da sua alimentação, né, nem excesso, nem falta. E aí cada um vai observar o que é importante dentro do seu processo. E um ponto que eu queria também trazer dentro dessa parte aí, que a Conscienciologia tem curso, palestra dentro dessa área, é refletindo sobre a longevidade, né? Seria a longevidade uma oportunidade evolutiva, né? Então, em nenhuma outra época da humanidade se viveu por tantos anos, né? Hoje a nossa estimativa de vida está esticando. Então a gente pode dizer que nessa existência a gente está ganhando uma nova existência. Porque há um tempo atrás se morria o quê? Com 30 anos, 50 anos. Quando morria com 50 anos era velho, né? Não é isso? E hoje a gente está vivendo cada vez mais. Mas o que a gente está fazendo com esse tempo? Né? Será que não é uma oportunidade evolutiva também? Agora, para a gente usufruir dessa oportunidade, a gente precisa gerenciar bem essa longevidade, não precisamos? Porque se ela for mal gerenciada, a gente vai ter aqueles exemplos de pessoas mal-humoradas, ou deprimidas, ou melancólicas, né? Ou com a saúde física bem deteriorada, porque teve muitos excessos, né, na juventude. Mas, por outro lado, se eu já estou aproveitando, para quê? Para me aprimorar os meus conhecimentos, me preparando, inclusive, para chegar na intermissão, né? Quando o dessomar chegar lá no plano extrafísico, dizer, olha, só sacudir aqui a poeira, passar pelo sono reparador, e o que eu puder ajudar aqui, eu estou pronta, né?
Só que para a gente poder chegar e dizer isso, né, se colocar à disposição, a gente precisa já começar a trabalhar aqui, né? E interessante é que tem algumas pessoas que já trabalham, né? Já são buscadas à noite, porque elas de alguma forma já se disponibilizam e vão ajudar na doação de energia, por exemplo. Só que não tem consciência. Então, o mais fácil ainda procura entender melhor esse processo de como você pode ir se aprimorando, independente da idade que você tenha. Por vezes essas oportunidades surgem em forma de um convite inusitado para a palestra, né? Aí aqui eu quero fazer um parênteses, que ele já está rindo aqui, mas assim, é porque aí a gente tem que tomar cuidado também para não ser aquele chato, né, que fica convidando o marido, a esposa, ou o filho, seja o que for, insistindo. Não, tudo tem lá o ponto adequado. Aqui tem uma família, né? Eu vou fazer propaganda. Agora eu vou sair do casal e vim para a família, tá certo? Aqui tem uma família que, a partir de um, a gente pode dizer, né, que a partir de um chega o outro, aí chega, não é assim? Né? O que é interessante? Ninguém está vindo obrigado aqui não, né? Ninguém fez chantagem emocional, não. Aí é diferente, tá entendendo? Quando a pessoa mesmo se mobiliza, né? Para poder, pode ser, eu vou lá ver, para ver se tem alguma coisa que me serve, né? E aí, não é que naquela palestra ou naquele curso, né, vai ter alguém especial dizendo alguma coisa, não. Eu sou bom exemplo, né? Eu não sou ninguém especial, todo mundo já notou, né? Mas ali pode ter uma oportunidade de quê? Como é alguém que está passando por um processo semelhante ao nosso, né? É como se nesse momento eu estivesse funcionando também como uma retrocognitora. Como eu não estou dizendo nada que vocês não conheçam, não é verdade? Tem certas coisas que são ditas numa palestra ou num curso, que às vezes evocam memórias que estavam aí dentro de você adormecidas. Alguém estava me dizendo aqui antes da palestra, como eu não pedi permissão, não vou contar quem é, que quando vem a palestra, né, e ouve, fica mexida com algumas coisas, com algumas ideias, e eu estava dizendo, e ficava com algumas interrogações. E eu estava dizendo, né, nossa intenção é justamente essa. Não é que as pessoas saiam confortáveis, ou como foi bela, bonita. Não, não é isso. Mas o que mexeu comigo? O que me fez pensar? Né? O que me fez refletir? O que está me incomodando? Às vezes é incomodando mesmo. O encontro de destino, né? Então, o encontro do destino seria o quê? De destino. Seria aquela pessoa que você encontra e que faz uma diferença na sua existência, né? Isso pode acontecer na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, não importa. Mas é alguém que faz a diferença. Faz a diferença porque, de repente, foi aquela pessoa que lhe convidou para uma palestra ou para um curso, ou que lhe deu um livro de presente, né? Eu conheço algumas histórias que as pessoas dizem assim, fulano foi muito importante na minha vida. Em um determinado momento ele me deu um livro, eu nem liguei muito para o livro, deixei lá, e num determinado momento da minha vida, que eu estava passando por uma dificuldade, eu lembrei do livro, quando eu peguei a resposta que eu estava precisando, estava ali no livro. Quer dizer, a pessoa deu o livro para aquela outra anos antes, e serviu. Né? O livro certo no momento exato, as coincidências boas, né, que é o que a gente chama aqui de sincronicidade, o trabalho voluntário, a evitação do autodesperdício, a profissão nas áreas da saúde e educação, lembrando que não são apenas essas profissões, a oferta de trabalho inesperada. Então, às vezes você está naquele momento crítico e até às vezes está bem satisfeito com o trabalho ou o local que você está trabalhando e surge aquele convite maravilhoso. Ou chega um amigo que faz uma proposta de trabalho para você, né? Me convida para ser sócio.
E aquilo faz toda a diferença naquele seu momento de vida. Agora, percebem que a gente tem que estar atento para agarrar as oportunidades, porque tem muitos ruídos. A crise de crescimento, então, as crises costumam ser bem benéficas nessa autotransformação. A doença que recicla pensamentos e emoções. Então, tem pessoas que dizem que em determinado momento tiveram um acidente, né, ficaram sem andar por uma semana, um mês, e por causa disso ela começou a ler livros que ela nunca tinha tempo para ler. E que ali tinham conteúdos que eram importantes para ela. E aí vai, né? Exemplo a gente tem muito. A viagem de estudo abrindo perspectivas. E aí é interessante porque quando a gente começa a trabalhar nessa perspectiva aí de oportunidade evolutiva, as nossas viagens, elas deixam de ser apenas viagem de divertimento, né? Elas passam a ser viagens também de autoconhecimento, oportunidade de você conhecer culturas diferentes, de você fazer algum curso. Ah, eu vou para tal lugar, eu vou saber logo se tem algum curso lá acontecendo, né, algum trabalho de meu interesse. Então você fica mais atento e as coisas vão surgindo. E não é porque elas estão surgindo porque você está querendo, não. É porque elas sempre estiveram lá, mas como você está mais atento, você vai percebendo, né? O mal que vem para o bem. Quantas coisas aí, né, acontecem na nossa vida, a gente fica reclamando, fica chateado, fica triste, mas aquilo é uma experiência importante para o nosso amadurecimento. Porque para a gente amadurecer, se fosse só com coisa boazinha, né, prazerosa, olhando para você, você acha que você cresceria? Aí eu vou brincar. Alguém disse sim, mas se for do meu nível evolutivo, não cresceria não. Se for do meu nível evolutivo. Porque tem horas que eu preciso de uma cutucada. E eu vejo me observando e observando algumas pessoas que muitas vezes as facilidades na vida mais atrapalham do que ajudam. Claro que se a pessoa tem as facilidades é porque ela tem algum tipo de merecimento. Às vezes a gente não é tão bom assim em aproveitar. E é isso que tem nos mantido muitas vezes aprisionados, né, nos nossos karmas. Porque a gente tem o quê? Aquela história que eu gosto sempre de repetir aqui. A gente tem se mantido, nós temos nos mantido aprisionados no feitiço do tempo. Então a gente vem, muda-se o cenário, né? Mudam-se alguns personagens, mas a gente está repetindo os mesmos erros do passado. Então quando a gente está questionando, falando sobre isso, é a nossa oportunidade de fazer diferente. E assim, uma coisa importante, né? A gente pôr na cabeça que a gente não, a partir de um certo ponto de maturidade, a gente não vem mais para ser servido, a gente veio para servir. Não é que a gente vai deixar de ser servido, não. Né? A gente vai continuar a ser servido, porque a gente precisa mesmo. Né? Só que a gente não vai mais trabalhar nessa expectativa de ficar esperando, né, que o mundo nos sirva. Aí o mundo nos sirva e a gente fica esperando que o pai sirva, a mãe sirva, o filho sirva, o subordinado, o chefe, o vizinho, nosso cachorro, nosso gato. Né? O discernimento necessário na distinção entre janela de oportunidade evolutiva e beco sem saída. Aí precisa de discernimento, você precisa comparar. Né? Você já tem uma certa experiência e ver. Tem certos convites, por exemplo, né? Seja proposta de trabalho, seja convites mesmo para curso ou palestra, aí pode ser qualquer coisa, né? Que ao invés de ajudar, pode lhe atrapalhar, pode lhe distanciar. Aí vão entrar os relacionamentos também.
certas atitudes, decisões que você pode tomar na vida. Já viu que tem certas decisões que a gente toma e parece que a nossa vida fica mais clara, né? Parece que abrir uma janela. E tem certas decisões que a gente toma que parece que fica tudo escuro, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa tendência, eu não tenho muito essa não, mas quem tem, de querer agradar. Às vezes por culpa mesmo, né? Ou quem tem a síndrome do bonzinho, da boazinha, que tem dificuldade de dizer não. Né? E aí tem uma frasezinha que diz, né? Quando você diz sim para o outro, você está dizendo não para você mesmo. Quando na verdade você deveria estar dizendo sim para você, não era para o outro. Né? Então, tem várias dinâmicas conscienciais que a gente precisa entender. A gente precisa entender como a gente funciona. Mas aí dá outra palestra, né? Que o nosso tempo já está terminando. Faz essa, senão. Faz essa. Tá precisando. Aí o bônus do não, né? Que eu já falei, o convite para escrever curso, a demanda assistencial inesperada. O convite para escrever curso aqui pode ser o convite para escrever uma palestra, para dar uma palestra, o convite para formar um grupo no WhatsApp, né, Cláudio? Também pode ser, né? Então, aí cada um vai identificar qual é a sua demanda assistencial, qual é que está ao meu alcance, né? E aí, uma coisa interessante para a gente falar também, é que priorizar as oportunidades evolutivas significa você aplicar a lei do maior esforço. Aí alguém pode perguntar, mas não existe a lei do mínimo esforço, por que eu tenho que aplicar justamente essa? Né? Você vai continuar aplicando a lei do mínimo esforço para determinadas coisas que você já tem facilidade, coisas que você já aprendeu no passado, né? Agora, para aquelas coisas que precisa fazer mudança, entende? Ainda mais aquelas que você vê meio que repetindo erros, aí você vai precisar aplicar essa lei de maior esforço, né? Seria priorizar oportunidades evolutivas usando esses 3 aspectos aí, a vontade, organização e perseverança. Aí alguém pode dizer, mas Sinara, eu não tenho vontade ainda, eu não tenho vontade de desenvolver. Né? A gente já falou sobre isso aqui numa palestra. Mas veja bem, aí são 3 aspectos, né? Então, se você não tem a vontade desenvolvida, mas você tem organização, você pode compensar através da sua organização. Agora, se você disser, Sinara, eu não tenho nenhum dos 3, aí eu vou dizer, ótimo, que você está autoconsciente, que você não tem nenhum dos 3, mas isso implica que você precisa começar a trabalhar no desenvolvimento disso. Ou senão você vai continuar o quê? Se repetindo, vai continuar criancinha no corpo de adulto. Depois no corpo de criancinha de novo. E depois no corpo de criancinha de novo, de novo. De novo. E aí, para finalizar, eu trouxe essa figurinha aí e esse pensamento. Quando o homem planta árvores sobre cuja sombra sabe que nunca haverá de sentar-se, começou então a entender o sentido da vida. Essa eu não vou explicar, vou deixar para vocês pensarem a respeito. Isso é desafio total. Aprendeu bastante aí, né? Então, mais alguma questão? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, pergunta? Mais difícil do que eu pensava. Mas comece a trabalhar isso, que você já trabalha em cima dessa ideia, né? Da oportunidade, a vida, a existência sendo uma oportunidade. Então, o que puder investir nessa ideia já vai favorecer muito. Até mesmo naquelas questões, às vezes, que você coloca lembra da assistência, que você coloca, que fica, às vezes, em dúvida? Porque vai ter momentos que não.
por uma questão de segurança, por uma série de razões. E vai ter momentos que isso não vai ter a menor importância e você vai adiante. Agora, o intelecto ajuda muito, quer dizer, você refletir sobre suas ações, sobre suas atitudes, isso vai ajudar muito. E observar como é que você se sente nas diversas situações. Conseguindo, como você falou em uma das palestras, saber o que fala, o que não é fala, o que precisa, e consegue focar mais. Isso. A base de tudo vai ser sempre o autoconhecimento. Então, obrigada a vocês por terem vindo e boa noite, que tenham boas reflexões noturnas, né, Cláudia?